Essa videoaula ela tem como intuito lançar as bases aí da neurofisiologia. Então, iremos discorrer aí desde a formação do sistema nervoso até as funções a quais a ele são atribuídas, beleza? Vamos lá? Pensar em sistema nervoso, em nada adianta se não pensarmos como que ele formou-se, né? Gostaria de destacar que em nosso estágio embrionário, nós temos três folhetos, a quais nós denominamos como ectoderme, mesoderme e endoderme. E cada um desses folhetos ou dessas camadas de células, uma em cima da outra, irá formar determinadas coisas em nosso organismo. A saber-se, pense que a endoderme, que é a camada de folhetos embrionários mais interna, vai formar aí os órgãos mais internos, né? Mais internos, perdão, como as vísceras, como o esqueleto axial e etc. Tá? Então está mais atrelado aí com órgãos internos. Ao passo que a mesoderme ela vai estar atrelada aí à formação dos músculos, por exemplo. E a ectoderme, que é a porção mais externa aí dos folhetos embrionários, formará aí órgãos que, de certo modo, eles estarão em contato com o meio externo. Então, obviamente, eu acho que a primeira ideia que vem intuitivamente na nossa mente é a pele. Todavia, vale destacar que o sistema nervoso também é incluído aqui com uma estrutura que deriva da ectoderme, tá? Então, o primeiro passo que eu quero que vocês tenham em mente é que, quando fala-se em sistema nervoso, o sistema nervoso nada mais é do que um sistema que deriva de um folheto embrionário chamado ectoderme. A ectoderme, pessoal, ela vai perpassar aí por vários estágios até que a gente concumine, de fato, na formação do sistema nervoso. A saber se a ectoderme ela vai formar a priori uma estrutura que nós denominamos como placa neural, beleza? Nada mais é do que uma disposição aí que é uma placa. Logo em seguida, essa placa neural ela vai começar a sofrer um processo de invaginação. E invaginação geralmente aí nós denominamos como sulco, tá? Opa, isso daqui já dá a entender o porquê que o sistema nervoso apresenta aquele formato característico que nós vemos lá nas aulas de anatomia. Justamente porque aí tem correlações com a sua origem embrionária, beleza? Então você forma a priori, vamos lá, a ectoderme formando a placa neural sofre um processo de invaginação, ao qual nós denominamos como sulco neural. O sulco neural, pessoal, por sua vez, perpassa aí por um processo de maior invaginação ainda, formando uma estrutura que nós denominamos como goteira neural, certo? Uma coisa importante a destacar-se aqui nesse terceiro estágio, ou seja, da passagem de sulco para goteira neural, é que formaremos aqui estruturas ainda denominadas como cristas neurais, tá? E, consequentemente, eu tenho essa região aqui que nós denominamos como pregas neurais, tá? E, além disso, ao término de todo esse processo, você vai ter aqui, ó, a junção entre as pregas neurais, formando uma estrutura que nós chamaremos de tubo neural, e essas cristas neurais, elas acabam se separando, e aí vem o pulo do gato. Isso daqui tem uma importância muito grande. Por quê? A destacar-se que o tubo neural vai ser uma estrutura que vai originar a porção do sistema nervoso central, sabe-se aqui já de antemão que essas cristas neurais vão formar aí as estruturas do sistema nervoso periférico, beleza? Então, só recapitulando, o sistema nervoso é derivado de um folheto embrionário denominado ectoderme. A ectoderme perpassa aí por alguns estágios de maturação, no geral ali na terceira semana de gestação, tá? Terceiro mês de gestação, perdão. Que basicamente o que, que é? Terceiro mês? Não, perdão, terceira semana, desculpas. Que nada mais é do que a formação da placa neural. A placa neural forma uma invaginação denominada como sulco neural. O sulco neural vai sofrendo um processo ainda maior de invaginação,
formando uma estrutura denominada goteira neural e, consequentemente, aparece aí as cristas neurais e, por fim, vai conculminar na formação do tubo neural, beleza? Então, continuando pensando aqui no desenvolvimento do sistema nervoso, nós teremos aqui o tubo neural. O tubo neural ele pode ser subdividido, pessoal, a depender-se aí do grau de afunilamento dele em duas porções. Uma que nós denominamos como porção encefálica e a outra denominada como porção medular, beleza? E aí o que acontece? Essas porções elas vão formar vesículas encefálicas, que nós denominaremos, como vesículas encefálicas primárias e vesículas encefálicas secundárias. A saber se as vesículas encefálicas primárias são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que são aí estruturas que derivam da porção encefálica, e você tem a medula espinhal, que é derivada da porção medular, beleza? E aí o que acontece? Essas vesículas encefálicas elas vão sofrendo aí novamente um processo aí de diferenciação, formando por fim as vesículas encefálicas secundárias. Percebam que o prosencéfalo ele vai formar duas estruturas que nós denominamos como telencéfalo e diencéfalo, certo? O mesencéfalo forma, por sua vez, o mesencéfalo, não mudou nada aqui, e o rombencéfalo ele forma o mentencéfalo e o mielencéfalo, e a medula espinhal continua sendo a medula espinhal. Então, o que acontece? O tubo neural ele é subdividido em duas porções aí, a saber se é a porção toda encefálica, e a porção medular, que vão formar vesículas encefálicas, a saber se são as primárias e secundárias, e isso daqui é um estágio aí de desenvolvimento do sistema nervoso. O que acontece? Essas vesículas secundárias aqui, que são formadas ali mais ou menos na quinta semana de gestação, elas vão dar origem a estruturas encefálicas no indivíduo adulto. A saber se o telencéfalo ele vai formar o quê? O cérebro, que é formado basicamente pelo telencéfalo e o diencéfalo, certo? O que é o cérebro? Basicamente, os hemisférios cerebrais aí, córtex, núcleos da base, afins, que a gente vai comentar com mais detalhe mais adiante. O diencéfalo, que é formado pelo talo, hipotálamo, epitálamo, retina. Forma-se o cerebelo, beleza? Que é formado basicamente aí pelo mentencéfalo. E por fim, forma-se o tronco encefálico, que nada mais é formado pelo famoso MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Beleza? Então percebam, ó, que a ponte ela é formada a partir da vesícula secundária chamada de mentencéfalo, o bulbo é formado através do mielencéfalo e o mesencéfalo é formado aí através do mesencéfalo, certo? Então, isso daqui é o arcabouço para a gente compreender o desenvolvimento do sistema nervoso propriamente dito. Continuando além disso, vos destaco aqui, quando vocês pensam em sistema nervoso, é importante já saber-se que ele é um centro aí de processamento de informações, tá? Então, quando você pensa no sistema nervoso, ele perpassa por compreender uma série de elementos aí que vão contribuir para compreender processos conscientes através das nossas sensações. Então, a saber se aí você tem a esterocepção, que deriva basicamente dos sentidos, visão, olfato, tato, paladar, o sistema somatosensorial, o sistema vestibular, que está aí atrelado com a questão de equilíbrio, tá? E tem-se aqui os sentidos somáticos, que basicamente é uma maneira de compreender aquilo que está externo ao organismo, tá? Então, sensibilidade térmica, sensibilidade tátil, uma sensibilidade nociva, por exemplo, um estímulo de dor ou até mesmo um purido, que é coceira. Tudo isso são indicativos que vão sinalizar o nosso sistema nervoso sobre as condições externas ao corpo, tá? Além disso, vale destacar-se que nós temos aqui uma série de vários estímulos que também vão controlar coisas não somente externas ao corpo, mas também coisas internas ao corpo, que nós chamamos de interocepção.
Os exemplos mais clássicos que podem ser descritos aqui é a própria questão da regulação da pressão sanguínea. Então, a saber-se, o sistema nervoso ele consegue ter um controle muito refinado da pressão sanguínea através dos baroreceptores. A distensão aí do sistema gastrointestinal. Então, vamos supor, no momento ao qual você terminou de alimentar-se, você precisa fazer uma mobilização de aparatos sanguíneo ali para o intestino para fazer o processo digestivo. Então, o sistema nervoso já sinaliza ali toda aquela região para se mobilizar em prol do processo digestivo. A própria temperatura corpórea aí perpassa por uma regulação a nível do hipotálamo, por exemplo. A própria questão do pH sanguíneo. Tudo isso perpassa por controle refinado do sistema nervoso, tá bom? Além disso, vale destacar aqui que o corpo ele pode ser, o sistema nervoso, perdão, como ele é um centro de integração de informações, ele pode aí ter a estereocepção, ou seja, são as sensações externas ao corpo. Posso ter uma propriocepção, que é aquela questão de você se situar em relação ao seu meio, e a interocepção, que são nada mais nada menos do que processos que vão regular processos internos do organismo, tá bom? Então, é importante destacar-se que o sistema nervoso sensorial ele consegue fazer todo esse processo, todo esse arcabouço de processos extremamente refinados de maneira a garantir a homeostase do organismo. Além disso, todo esse processo é regulado por uma célula funcional, a qual nós sabemos aqui que é o neurônio. Vale destacar de antemão que toda vez que é questionada qual que é a unidade morfofisiológica do sistema nervoso, obviamente, no geral, o pessoal comenta do neurônio. Está errado? Não, está correto. A unidade que vai definir o sistema nervoso central são os neurônios. Todavia, vale saber-se que não é somente neurônios que fazem parte do sistema nervoso central, certo? Veremos mais adiante que tem todo um aparato de células que vão ajudar aí a fazer a atividade neuronal acontecer. E a função principal do neurônio nada mais é do que fazer um estímulo ser originado e vincular aí as informações dentro do sistema nervoso através de redes neurais. Mediante isso, vale destacar aqui que as redes neurais nada mais são aí do que a base que vai dar o arcabouço para que a gente tenha pensamentos, comportamentos e, consequentemente, consiga aí regular as mais diversas atividades cotidianas. Portanto, pensar-se em redes neurais nada mais é do que você pensar numa integração entre vários neurônios de maneira a sincronizar e ordenar fluxo de informações dentro do sistema nervoso central, tá? Como eu havia mencionado mais anteriormente, tem-se aqui o sistema sensorial, e aí você tem vários receptores que podem se distinguir em quimiorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores e termorreceptores. Quimiorreceptores estão atrelados aí à captação de estímulos químicos. Então, classicamente, sabe-se aqui que o sistema sensorial olfativo e gustativo são basicamente compostos por quimiorreceptores. Ao passo que a nossa pele ela é repleta de mecanorreceptores que conseguem observar, sentir, na verdade, né? A pressão, vibração, gravidade, som, aceleração, os mais diversos efeitos aí externos ao corpo. Tem seus fotorreceptores aqui, que está atrelado aos fótons de luz. Então, por exemplo, quando pensa-se no sistema sensorial visual, obrigatoriamente é legal saber-se que tem-se aí um aparato de receptores do tipo fotorreceptor, em decorrência deles serem aí sensíveis aos fótons de luz. E tem-se aqui, por fim, os termorreceptores, que vão estar aí distribuídos ao longo da nossa pele, que vão ter como função reconhecer esses estímulos variados, que podem transitar desde o calor até o frio.
como eu havia descrito anteriormente, isso aqui é uma recapitulação, tá? Então tem isso aí, tato, termorrecepção, estímulos nocivos e a propriocepção, que nada mais é do que a percepção da posição estática e dinâmica do corpo e das suas partes. Então, basicamente, é o corpo tentando se equilibrar frente ao meio ao qual ele está inserido, tá? Pense agora o conceito de córtex cerebral, que nada mais é do que uma região de integração e distribuição de informações. A saber se o córtex cerebral ele é dividido em algumas porções. Basicamente, é importante destacar-se que o córtex cerebral ele é subdividido em lobo frontal, parietal, occipital, temporal e o lobo insular, tá? Aqui aparece o cerebelo que o professor apresentou, o meu professor de neurofisiologia, perdão, apresentou na disciplina quando eu a cursei. Pode estar ali atrelado ao córtex cerebral? Não, mas é bacana saber também que tem aí funções muito importantes. A saber se o lobo frontal aqui, que é uma parte que compõe o córtex cerebral, está atrelado basicamente com pensamentos complexos, tá? Então, quando você pensa em pensamento, planejamento, iniciação de movimentos voluntários, basicamente o lobo frontal está trabalhando ali a milhão. O lobo temporal, ele é uma área de projeção e processamento auditivo. Então, quando você pensa aí no sistema sensorial auditivo, basicamente todas as informações vão desembocar aqui no lobo temporal e, consequentemente, tem-se aí uma resposta efetora frente a isso. Lobo parietal está atrelado aí à projeção e processamento somestético. Então, é uma questão de somestasia, compreender o meio externo do corpo. Lobo occipital, área de processamento e projeção visual. E o cerebelo está aqui atrelado com fala, equilíbrio, tônus muscular, coordenação de movimentos. Então percebam que o córtex cerebral nada mais é do que um lugar de integração de informações, redistribuição e, sobretudo, integração. Eu acho que a palavra sênior mesmo seria integração de informações e distribuição. Tem-se aqui dois hemisférios, a saber se são o esquerdo e o direito. São funcionalmente assimétricos, todavia vale destacar que são partes que trabalham de maneira coordenada, integrada. Então, é aquele negócio, só o seu lado esquerdo está trabalhando e o lado direito não. Isso é mentira, tá? É importante destacar que eles trabalham de maneira muito harmoniosa, muito coordenada. Tem-se, por fim, a porção do sistema motor, que está atrelado com os nossos movimentos. Então, por exemplo, lá no córtex visual você tem o início aí da programação motor inicial, que perpassa aí pelo cerebelo, que nada mais é do que uma região que vai fazer a correção aí do sistema motor, e aí você tem a movimentação dos braços. Então percebam que a própria questão do movimento nada mais é do que uma integração de vários elementos aqui do sistema nervoso que perpassam por fazer o planejamento, a iniciação do movimento e a sua execução propriamente dita. E tudo isso daqui é extremamente refinado. Por fim, vale-se destacar que todo o princípio neurofisiológico perpassa pelo conceito de transdução de sinal. O que significa transduzir? Fazer uma transdução. Opa, perdão, desculpas. Fazer a transdução. Nada mais é do que você fazer a transformação de um estímulo em outro. Como que funciona isso daqui? A transdução nada mais é do que você dar uma energia que vai gerar um potencial de ação, que vai ter um estímulo aí sobre os receptores, os mais diversos, que vai concombinar aí, no caso da membrana plasmática, por exemplo, de neurônios, na abertura de canais iônicos, que vai desencadear um processo de influxo aí de íons, a saber se, por exemplo, aqui tem o sódio para o receptor, que vai concombinar no processo de despolarização, que vai ser alvo das nossas próximas aulas, e, por fim, vai concombinar, por fim, no estímulo elétrico para que o neurônio aferente execute a sua ação. Percebam que nesse infográfico, nessa esquematização, tem-se o cerne do que é um mecanismo de sinapse.
ou de neurotransmissão, que perpassa aí por fazer todo um desencadeamento de despolarização, hiperpolarização, influxo de íons, abertura de canais e, consequentemente, transformação de um estímulo, por exemplo, elétrico num estímulo químico, que é o que veremos mais adiante. E por fim, para terminar esse primeiro módulo, a pergunta que não quer calar. Mediante tudo isso que vimos nessa aula, qual seria a função do sistema nervoso? E a resposta para isso é que a função do sistema nervoso é fazer previsão, isto é, o sistema nervoso perpassa por gerar respostas antecipadas que vão garantir a sobrevivência, de uma espécie. Então, quando vocês vierem a pensar em sistema nervoso, obrigatoriamente a ideia que tem que estar atrelada é que é um sistema que faz previsões. E essas previsões vão concluminar aí na sobrevivência das espécies. Beleza? Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem em casa. Beijão e vai dar tudo certo. Até a próxima. Fui!